Vamos lá, então, integrais triplas em coordenadas cilíndricas. É a seção 15.8 aí. Tá certo? Essa é uma substituição, né, de variáveis interessante, um modo de você trabalhar interessante, porque ele vai facilitar algumas abordagens, alguns cálculos, quando você for trabalhar em coordenadas cilíndricas. Assim como a gente trabalhou em coordenadas polares em alguns momentos e facilitou, né, alguns cálculos, da mesma maneira a gente vai usar aqui integrais triplas, as coordenadas cilíndricas. Só para relembrar aqui, ó, coordenadas polares, porque vai ser muito importante, e é praticamente a mesma coisa, só vai aumentar uma coordenada que é o eixo Z, mas o eixo x, y, você vai usar coordenadas polares, praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, aqui nas coordenadas polares e cartesianas, que relação que a gente tinha, né? A gente tinha aqui um ponto PXY, né? Essa distância aqui é x, essa distância é y, cartesianamente falando, né? Em coordenadas retangulares, certo? Em coordenadas polares, elas são trabalhadas com uma distância r, não é isso? E um ângulo em relação horizontal, para identificar o posicionamento desse ponto aqui. Então, com essa distância r e com esse ângulo específico, você chega no mesmo ponto xy, quando você, né, posiciona ele em coordenadas retangulares. E isso aqui é um relacionamento entre essas variáveis, não é isso? Por exemplo, o r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, por causa do teorema de Pitágoras, certo? O y é r seno de θ, por causa da relação aqui trigonométrica do seno. O x é r cosseno de θ, por causa da relação do cosseno, tá certo? Então, essas relações são importantes aqui nas coordenadas polares. Outra coisa, tangente de θ é y sobre x, não é isso? Tangente de θ, y sobre x. Também é importante para você descobrir esse ângulo. Tá certo? Então, essas são mais as relações que você precisa trabalhar em coordenadas polares. E o que vem a ser coordenadas cilíndricas? No sistema de coordenadas cilíndricas, um ponto P no espaço tridimensional é representado pela tripla ordenada R, θ e Z. R, θ e Z. Nota que... Opa! Tentando... Ixi, o negócio não tá deixando eu sublinhar só isso aqui, não. Mas tem problema. Então, você tem a coordenada R, θ. Nota que isso aqui é polar, normalmente, ó. R, θ. Isso aqui é uma coordenada polar, certo? Só que a gente introduz uma a mais, que é o Z. Ou seja, no plano XY fica polar, só que aí você aumenta uma coordenada para o eixo Z, tá certo? Onde R e θ são as coordenadas polares, como eu falei, da projeção de P no plano XY, e Z é a distância orientada do plano XY a P. Veja a figura 2. Vamos lá ver a figura 2. Aqui a figura 2. Eu escutei alguma coisa aqui, tem gente aqui chegando na sala. A figura 2 aqui, ó, o que eu falei, ó. Então, como é que eu posiciono um ponto em coordenadas cilíndricas agora, esse ponto P que está no espaço, né? Para eu achar ele aqui em relação a XY, é coordenada polar, não é isso? Ou seja, ele está uma distância R e num ângulo θ, não é isso? Posicionei aqui, mas aí ele sobe uma coordenada Z para chegar até aqui. Então, isso aqui é coordenada cilíndrica, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui. E com coordenadas cilíndricas, a gente também tem algumas relações que são bem parecidas com aquelas de coordenadas polares, certo? Por exemplo, o x é r cosseno θ, o y é r seno θ, igualzinho, o z é igual a z, tá bom? O z não muda. O r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a polares. O tangente de θ é y sobre x igual a polares e o z igual a z. Então, nota que só adicionou uma coordenada z aqui, tá certo? Para formar essa coordenada aqui cilíndrica, tá certo? De forma que a gente, então, pode pegar um ponto em coordenadas retangulares e passar ele para coordenadas cilíndricas e vice-versa. Então, esse exemplo aqui, para começar, é um exercíciozinho para trabalhar isso, ó. Marque o ponto em coordenadas cilíndricas
2, 2π sobre 3 e 1, e encontre suas coordenadas retangulares. Então, primeiro, essa ideia a gente tentar marcar no espaço, né, no espaço cartesiano, não é isso? Esse ponto, e depois encontrar, ou seja, mudar ele para coordenadas retangulares, tá certo? Vamos ver o que a gente consegue. Eu vou tentar fazer aqui o máximo possível à mão, mas depois eu vou mostrar ele mais bonitinho para vocês no livro lá, como ele tá, como é a resposta lá, tá bom? Mas vou tentar fazer aqui à mão o máximo possível que der para fazer, tá? Então, vamos lá. Ó. Esse ponto, vamos pensar, esse ponto. Primeiro, ele tem um R, uma distância, no XY, isso aqui é polar, não é isso? Então, a gente lembra que isso aqui é X, não é isso? Isso aqui é Y, isso aqui é Z, tá certo? O sentido positivo é assim, tá bom? Ó, esse é o sentido positivo de XY, né? Ele tá girando assim, tá? Então, quando você fala numa abertura de 2π sobre 3, você está pensando isso aqui numa rotação aqui, num ângulo de 60 graus, não é isso? 30, 60, 120 graus. Isso aqui é 60 vezes 2, 120 graus. Então, a ideia é, claro que manualmente é difícil a gente visualizar, mas a ideia é a gente traçar aqui 120 graus. Então, eu vou pensar que esse 120 graus, vou estimar com vocês os 120 graus, né? Ele passando por aqui assim, ó. Peraí. Nossa, deu errado aqui. 120 graus, vou fazer a mão mesmo aqui. 120 graus, sendo uma coisa, e é lá no chão, tá? Não pode subir muito. Então, ele tá mais ou menos aqui assim, ó. Tá certo? Eu vou apagar aqui. E a ideia que a gente tem aqui, ó, isso aqui, andou o 2π sobre 3. 2π sobre 3. Tá certo? Então, a gente tem o ângulo, a gente tem que ter uma distância 2, então, imagine que a nossa distância 2 seja daqui até aqui. Esse comprimento aqui é 2. Então, 2, não é isso? Peraí. Eu vou fazer aqui. Pronto, tá mais ou menos para dar uma analisada aqui. Então, isso aqui é 2, certo? Então, esse comprimento aqui é 2, tá seguindo essa reta aqui. Certo? Que é o nosso R igual a 2. E nota que isso está no chão ainda, né? Está no chão, é porque não, agora tridimensionalmente não está, mas imagina isso ainda está no chão, tá bom? Agora é que vem, agora é que ele vai subir, tá certo? Então imagine que aqui você tem uma unidade aqui, então ele vai subir uma unidade aqui. Tá certo? Aí você posicionou o ponto certinho. Esse é o ponto, vou marcar o ponto P, que em coordenadas polares é 2π sobre 3 e o Z1, né? Que é R, θ e Z, tá bom? Nessa ordem. R é essa espécie de raio, não é isso? Esse dimensão, né? A distância dele à origem. θ é esse ângulo, certo? Entre x e y, aqui o ângulo que a reta faz com o horizontal, certo? E z, aqui, o horizontal, considerando o plano aqui, tá? E z é a coordenada do eixo z, né? Isso para cima ou para baixo. Então, aqui que a gente posicionou o ponto P. Então, nota que não é, assim, manualmente, não é tão fácil fazer, porque às vezes não fica, né? Você não consegue ter uma visibilidade boa, né? Então, imagine que isso aqui está no chão, aí sim, ele foi lá para trás, não é isso? E aí levantou o ponto P aqui. Agora, vamos ver aqui no livro, e aí você vai ter uma visibilidade melhor.
Tá bom? Aqui, ó. Ele abriu só um pouquinho aqui esse ângulo. Ah, não. A resposta é essa. Tá pegando a figura errada. Então, lá, ó. O que a gente fez, né? Abriu aqui 2π sobre 3, a distância 2, e aí ele fez o z, não é isso? 1, para posicionar o ponto. Então, essa é a representação. Certo? Até que não ficou tão ruim, né? De repente, se eu fizesse isso aqui, de repente ajudaria a visualizar. Mas, enfim, essa é a ideia, tá bom? Agora ele pede, além de posicionar, ele pede para você escrever isso, 2, esse ponto, 2π sobre 3 e 1, em coordenadas retangulares. Retangulares, entendeu? Então, seria, como é que eu converto isso aqui? Isso aqui está no formato R, θ, Z. Como é que eu converto isso aqui para o formato x, y, z? Como é que eu faço? Primeiro, você já tem uma coisa muito simples aqui, que o z é z mesmo. Então, você já tem que o z é 1, tá certo? Esse z não muda. Agora, o x, qual é a relação de um x com o outro? A gente sabe que o x é igual a r cosseno θ, não é isso? Pelaquela relação de polar, x igual a r, então você vai pegar o r aqui, ó, r é 2 cosseno de 2π sobre 3. Isso vai ser igual a 2 vezes, quem que é esse cosseno aqui? Cosseno de 120, vai ser menos meio, não é isso? Então, menos meio vezes 2 menos 1. Então, isso aqui é menos 1, x menos 1, tá certo? E o y vai ser o quê? Mesma coisa, r, mesma coisa não, né? Parecido, né? R seno de θ, que vai ser igual, y igual a r é 2 vezes seno de 2π sobre 3, vai ser igual. Seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2 dá raiz de 3. Então, e o z vai ser o quê? O z é o z mesmo, né? O z vai ser z, não é isso? Então, o z é igual a 1. Então, aqui, ó, essa coordenada, para a gente responder agora, essa coordenada que era 2π sobre 3 e 1, ela vai virar x, que é menos 1, y, que é raiz de 3, e z, que é 1. Certo? Aqui, ó. X menos 1, y raiz de 3 e z 1. Então, a gente conseguiu mudar uma coordenada cilíndrica para uma coordenada polar. Tá certo? Então, essa é a ideia aqui. Transformar uma coordenada cilíndrica para uma coordenada cilíndrica para uma retangular. Certo? E vice-versa, se você tiver uma coordenada retangular, você deve também ser capaz de calcular ela, a sua coordenada cilíndrica. Aqui, ó. Então, você tem essa coordenada retangular, não é isso? Então, 3 menos 3 e menos 7. E você deseja passar ela para a coordenada cilíndrica. A pergunta é, como que a gente faz isso? Aqui está em termos de x, y, z, e nós desejamos passar para a coordenada cilíndrica, que é r, θ e z. Então, o z a gente já sabe aqui, não é isso? R, θ, o z vai permanecer z mesmo, menos 7. Então, o que a gente precisa descobrir? Quem é r e quem é θ. Tá certo? A partir do que a gente tem de informação aqui. Então, o x, vamos pegar mesmas informações lá. O x é igual a r cosseno de θ. Nota que aqui a gente nem dá para vir direto aqui, sabe por quê?
Porque aqui a gente vai ter até uma dificuldade, ó. Porque, nota, você vai ter o x, mas você não vai ter nem o r e nem o θ. Então, não vai ajudar muito. Então, nós vamos fazer outra relação aqui. Qual a outra relação? É r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembra que tem essa relação lá? E aí eu tenho x e y lá, e aí eu descubro o r. R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. R igual a raiz disso aqui, que vai ser 9 mais 9. R vai ser igual a raiz de 2 vezes 9. R vai ser igual. Raiz de 9 é 3. 3 raiz de 2. Por isso que eu deixei o 9 lá para simplificar, tá bom? Por isso que eu não multipliquei. Mas a gente sabe o valor de R agora. Tá certo? Agora, com o valor de R, nós vamos em busca de descobrir o ângulo. Tem um jeito também tranquilo de descobrir o ângulo, que possivelmente vai servir aqui, ó. O tangente de θ é x, é y sobre x, não é isso? É o contrário aqui, não é x, não, é y. É y sobre x. Então, tangente do ângulo vai ser igual. Quem é y? Menos 3 sobre quem é x? 3. Tangente do ângulo vai ser igual, então, a menos 1. Certo? Então, agora, um detalhe. Você vai pensar lá no ciclo trigonométrico e você vai pensar na reta tangente, que ela vai tocar aqui, não é isso? Ela vai fazer isso aqui, ó. O eixo tangente, pelo menos, né? Eixo tangente, deixa eu ver aqui. Peraí, eu preciso colocar um pouquinho mais para baixo. Só um pouquinho que eu vou posicionar melhor isso aqui. Aqui. E aqui assim. Tá. Então, vamos supor que esse é o eixo tangente, aí você vai ter o seguinte. Você vai ter o centro, mais ou menos. Vou estimar aqui esse centro aqui. Tá certo? Aí é o seguinte, tangente menos 1, ela pega menos uma unidade aqui, né? Você vai ter um negócio mais ou menos aqui. Certo? E aí você vai ter a reta que passa por aqui e chega até no menos 1 aqui, né? Então, isso aqui vai ser a ideia do tangente de menos 1. E ela continua aqui, certo? Vai até lá. Então, na verdade, você tem aqui dois ângulos. Você tem esse ângulo, cuja tangente é menos 1, e você tem esse ângulo, cuja tangente é menos 1. Que eles são simétricos de ângulos, né? Você vê que tem uma simetria aqui para a tangente de valor 1. Certo? Quando a tangente é 1 aqui, né? Você tem um ângulo aqui, né? Então, a gente trabalha aqui com simetria, entendeu? Então, a gente trabalha como? A gente pensa mais ou menos assim, ó. Em termos absolutos, esse ângulo que eu... Em termos absolutos, né? Esse ângulo que eu abri para cima, para que a tangente fosse 1, em termos absolutos. É claro que aqui, visivelmente, está meio estranho, mas na prática, na real, né? Vamos dizer assim. Espera aí que eu vou melhorar isso aqui um pouquinho. Meu toque não deixa eu ver um negócio torto desse. E nem ele tá querendo colaborar muito. Deixa aí. Mas essa ideia, essa abertura desse ângulo para cima, não é isso? Quando ele faz isso, de forma que ele faz uma marcação aqui no eixo tangente de 1,
Nota que em termos absolutos é o mesmo ângulo que ele faz isso aqui para baixo. Só que ele chega no -1, mas a distância em termos absolutos é a mesma. Então o ângulo tem que ser o mesmo, só que aqui ele abriu para cima, aqui ele abriu para baixo. O ângulo que abre para cima e que dá tangente, né, de θ sendo 1, a gente sabe quem é esse θ aqui. Esse θ é π sobre 4. Então, que é 45 graus, né? Então a tangente de 45 graus é 1. Então esse ângulo que abre para cima é o mesmo ângulo, tem que ser a mesma abertura que vem para baixo, só que aqui ele está no sentido contrário, né? Então você tem esse ângulo, é isso? E um ângulo simétrico é esse que para aqui, né? Um ângulo simétrico que é esse que para aqui, é um ângulo que vem aqui, né? Ou seja, você abrir isso aqui, ó, e chegar até aqui, fazer isso aqui. Só que aí a gente tem que olhar o contexto, se a gente... Qual dos dois ângulos vai ser viável? Tá certo? Então é isso que a gente tem que olhar. Então a gente vai olhar o valor para a gente decidir se é isso aqui ou é esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui seria o quê? Seria aqui, você tem π, não é isso? E ele faltou, né, para chegar a π, falta o quê aqui? π sobre 4, né? Então esse ângulo aqui, ó, ele tem simetria com esse aqui, né? Ó, são opostos pelo vértice. Então, eles têm a mesma abertura. Então, faltou ali, entre aspas, π sobre 4 para chegar em π. Então, você faz π menos π sobre 4, que vai ser 4 menos 1, 3 π sobre 4. Tá certo? Então, esse ângulo aqui seria o 3 π sobre 4. Então, você vai ter que decidir, eu vou pegar o 3π sobre 4 ou eu vou pegar o menos π sobre 4? Qual desses dois ângulos vai ser o meu θ? Então, θ é igual, porque eu preciso definir, né? Eu já tenho alguns valores, né? A gente já tem ali o R e a gente precisa do θ. Só falta o θ e a gente mata, né? Porque o Z é Z mesmo. Tá certo? Aí a gente tem que olhar a questão para saber, né? Para saber o que está acontecendo, né? Então, vamos olhar a questão e é por causa da questão que a gente vai entender como é que é o comportamento desse ângulo θ e e assim sucessivamente. Nota que o x é 3, que é positivo, e o y é negativo. Então, esse ponto aqui está no primeiro, segundo, terceiro, está no quarto quadrante. Não é isso? O x é positivo, mas o y é negativo. Então, ele está no quarto quadrante. Então, a gente tem que pegar um ângulo que vai nos remeter ao quarto quadrante. Então, por isso que a gente vai pegar esse aqui e não esse camarada aqui. Entendeu? Se pegar esse aqui, pode dar problema lá. Então, o nosso ângulo aqui é menos π sobre 4. Tá certo? Ou se a gente quiser escrever de outro modo, né, em termos positivos, você pega 2π, que é a volta inteira, menos π sobre 4. Que aí vai dar 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. 7π sobre 4 em termos positivos, que é melhor, que é o que a gente usualmente trabalha, né? Ou seja, ele veio aqui, deu essa volta toda e parou aqui. Esse é o ângulo adequado, que vai dar um ângulo de 7π sobre 4, tá bom? Então, de modo que mais usual, né? 7π sobre 4. Aí sim, agora a gente tem o ponto que era XYZ, não é isso? E a gente tem como convertê-lo agora em coordenadas cilíndricas, né? Uma vez que a gente descobriu que o R vai ser 3 raiz de 2, a gente calculou 3 raiz de 2, e o ângulo vai ser 7π sobre 4. 7π sobre 4. O Z é o Z mesmo. Então, isso aqui é a contrapartida, não é isso? É cilíndrica dessas coordenadas 3, menos 3, 7. Ok? Então, vamos lá, dar uma olhada lá. Aqui, ó. 3 raiz de 2 é 7π sobre 4 e menos 7. Tá certo? Então, é essa a ideia, tá? Essa ideia vocês têm que ter bem em mente, né?
como transformar, né, coordenadas retangulares para cilíndricas e cilíndricas para retangulares e, né, vice-versa. Agora nós vamos caminhando para entender um pouquinho essas coordenadas cilíndricas e fazer a integral com ela agora, né? Coordenadas cilíndricas são úteis em problemas que envolvem simetria em torno de um eixo. E o eixo Z é escolhido de modo a coincidir com o eixo de simetria. Então, você não vai usar isso também de qualquer maneira, né, aleatoriamente. Você vai usar em problemas que tenha figuras que tenham um eixo de simetria, que elas são geradas, né, e elas têm um eixo de simetria. Aí você, propositalmente, joga essa forma e coloca o eixo de simetria sendo o Z, né? De modo geral, você vai ter cilindros, cones, né, que vai ter esse eixo de simetria, tá bom? Então, é nesse tipo de figura que você vai trabalhar, tá certo? Então, por exemplo, né, o eixo do cilindro circular com equação cartesiana, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c ao quadrado, né? E esse cilindro aqui, ele tem o eixo z, tá bom? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a c ao quadrado, que é o r ao quadrado, né? Só que o z livre, não é isso? Esse eixo vai ser o z, tá? Isso em coordenadas, né, retangulares. Em coordenadas cilíndricas, como é que você representa essa mesma coisa, esse mesmo cilindro? R igual a C. Olha, então, a facilidade. R igual a C. R igual a C em coordenadas cilíndricas significa que você tem um cilindro. Ah, professor, não entendi. Por quê? Porque você tem equações em coordenadas, né, cilíndricas, não é isso? Que envolve R, θ e Z. Quando você tem um R só trabalhando com a constante, você está dizendo que o θ está livre, você só estipulou um R, que é uma constante. Mas o ângulo está livre e o Z está livre para variar livremente. Então, o que você fez foi o seguinte, quando você estabelece o C, né, quando você estabelece isso aqui, certo? Você só está mostrando, na verdade, você só está falando que existe um raio, você só está travando, vamos usar essa linguagem, né? Você só está travando uma espécie de raio aqui. Entendeu? Você travou, porque é o R, né? O R é a espécie, é a ideia da distância à origem, né? Então você travou, mas você deixou livre. Você deixou livre o ângulo. Então isso aqui, ó, vai ficar, o ângulo vai variar, vai ficar variando, então ele vai fazer esse giro aqui, porque o ângulo tá livre. Ó. Tá livre. Certo? Então, você só travou aqui esse tamanho. Esse tamanho, então, tá travado. Mas o ângulo tá livre, então ele vai girar. Então, nesse giro, ele fez já uma circunferência. Mas o Z também tá livre, não tem nenhuma limitação para o Z. Então, aí o Z também vai existir, né, livremente, vai variar. Então, você vai ter para cima e para baixo, né, essa circunferência sendo replicada para cima e para baixo, como se fosse várias moedas empilhadas uma em cima da outra, para cima e para baixo. Entenderam a ideia? Só que isso aqui é oco também, tá? Isso aqui dentro como é um cilindro, isso aqui é oco, não, você não está ainda diante de um sólido, tá? Aqui dentro você tem uma coisa... Opa! Você tem uma coisa oca ali. Tá certo? Mas espero que vocês tenham entendido. Então, uma vez que você tem R igual a C, em coordenadas cilíndricas, isso aí já é um cilindro todo desse aí. Olha a simplicidade da escrita para já a produção, né? Por isso que é chamada coordenada cilíndrica, porque essa expressão mais simples já forma um cilindro, entendeu? Essa expressão mais básica, R igual a C, já monta um cilindro inteiro aqui. Tá certo? Agora também tem outra coisa interessante. Descreva a superfície cuja equação em coordenadas cilíndricas é Z igual a R. Então, um pouquinho mais difícil já mostrei ali para vocês, né? Mas um pouquinho mais difícil de deduzir. Mas vamos pensar o seguinte, ó, Z igual a R. Vamos usar um pouquinho a criatividade aqui e vamos tentar fazer
alguns desenhos para vocês tentarem visualizar por que Z igual a R é Z igual a R é um cone já, em coordenadas cilíndricas. Por quê? Então, vamos ver aqui agora. Nada que é muito simples, né? Z igual a R, surge um cone já. Por quê? Vamos pensar aqui. Pensar comigo. Então, a Z igual a R significa que a coordenada Z, que é a altura, vai ser igual a R, e esse R é a distância até o eixo Z, não é isso? Porque o R aqui, você pensa em coordenadas cilíndricas, o R ele está na base lá, que é polar, não é isso? O R é isso aqui. Então, na verdade, esse R, ele sempre vai ser, quando ele estiver no espaço, né? Quando tiver um ponto no espaço, o R representativo desse ponto é a distância do ponto, né? Da projeção do ponto até o eixo Z. Isso aqui é o eixo Z. Tá certo? Então, o que, que a gente está dizendo quando a gente tem uma equação Z igual a R? O que, que a gente está dizendo com isso? Está dizendo que a altura vai ser igual à distância ao eixo Z. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos, né? E tentar ser fiéis nessas proporções. Então, vamos dizer assim, ó. Eu pego um valor. Então, eu vou ter um determinado ponto, eu vou ter o seguinte. A altura tem que ser... Pegar isso aqui. Então, a altura tem que ser igual à distância ao eixo Z. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou pegando esse ponto aqui, então. A altura dele, é claro que a gente está fazendo manualmente, mas aparentemente é igual à distância ao eixo Z. É isso? Então, pego outro ponto. Do mesmo jeito, mesma lógica. A altura é igual à distância ao eixo Z. Então, vamos pensar que isso aqui, né? Então, isso aqui está mais ou menos no rumo. Tá certo? Mas nota que quando você trabalha aqui, você está deixando o θ livre. O θ está livre, ou seja, um ponto desse em que a altura é igual à distância ao eixo Z, você tem aqui o seguinte, o θ está livre nesse camarada. Então, na verdade, você tem esse ponto, mas esse ponto gira, né? Esse ponto gira aqui 2πr. Esse ponto aqui em que a altura é igual à distância ao eixo Z, esse ponto aqui está livre, então ele vai girar aqui também. Certo? Ele vai fazer isso aqui, ó. Opa, tentar fazer uma coisa melhorzinha aqui. Talvez, aqui melhorou um pouco. E assim sucessivamente, se você vier cada vez menor aqui, né, fazendo uma coisa mais assim, ó, altura, né, você vai chegar também numa coisa. E aí você tem, faz infinitamente esses pontos. Você vai, inevitavelmente, construir, então, essa casquinha aqui, que é chamada de cone, tá certo? Então, essa lógica aqui, ele gera o cone, tá certo? Agora vamos ver bonitinho lá. Então, ó, aí gera o cone, tá bom? Se você fizer para baixo também é a mesma coisa, tá? Com valores aí de Z negativos, tá bom? Então, você vai ter também a mesma ideia, tá certo? Então, tá aí. Agora, uma maneira algébrica de fazer isso, né? É o seguinte, para você provar também que isso aí é um cone, é o seguinte, Z igual a R, certo? Se você colocar os dois termos ao quadrado, não altera a equação. Você pode ver que isso aqui são coisas iguais ainda. Só que R ao quadrado de coordenadas polares é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E o que surge quando você tem z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? Isso aí surge, isso aqui é um cone, gera um cone. Certo? Só vim aqui, ó, para demonstrar para
ilustrar, melhor dizendo. Para ilustrar isso, só você vir aqui no GeoGebra e você faz isso aqui, z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse tipo de construção, tenta fixar ela na mente, tá bom? Algumas estruturas, né, espaciais. Então, quando você tem essa estrutura, você tem, né, o cone. Olha aí, o cone. Se aqui o z não fosse ao quadrado, você ia ter um paraboloide, não é isso? Se for só z ali, ó. Ó, paraboloide. Tá certo? E assim sucessivamente. Você pode ir decorando, estruturando algumas formas tridimensionais para te ajudar, tá? Mas voltando lá, só por curiosidade, né? Eu fiz isso, mas aqui você tem, então, o cone, ó lá. Certo? Então, a gente conseguiu deduzir aqui, né? Essa fórmula é a que gera isso aqui mesmo. Então, é o cone de verdade. Tá certo? Então, beleza. Então, vamos avançar aqui. Então, a gente já entendeu um pouquinho como é que as superfícies começam a ser geradas, né? Algumas equações que começam a gerar superfícies, tá bom? Equações bem simples, mas você já vê que elas formam superfícies, tá certo? Agora a gente vai justamente para o cálculo de integrais triplas com coordenadas cilíndricas. Eu utilizar dessas coordenadas cilíndricas para o benefício no cálculo de integrais triplas. Tá certo? Então, quando eu tiver uma região favorável, como eu falei, você vai pensar em uma região que ela é simétrica em relação a um eixo. Então, você vai pensar numa estrutura favorável para você utilizar, né, isso, as coordenadas cilíndricas, tá bom? Que vão, por exemplo, você tem essa formação aqui, que em coordenadas, né, cilíndricas, você pode representar essa função, esse sólido, ele estando mais ou menos assim, né? O z está variando, não é nem coordenadas cilíndricas ainda, né? Você descrevendo esse domínio. O z está variando entre essas duas funções, não é isso? Essas duas superfícies, U1 e U2, certo? O x, aí aqui embaixo tem coordenadas polares, não é isso? E aí você vai estar variando, então, o R de H1, H2 e o θ está variando de alfa a beta. Na verdade, aqui está em coordenadas cilíndricas mesmo, já a análise, né? Então, o z está variando entre duas funções, tá bom? E aí você tem o R e o θ. O R variando, aqui pode estar variando entre outras duas funções e o ângulo de alfa a beta, tá certo? Vamos ver como é que funciona isso na prática, um exemplozinho aqui. Aqui ele está mostrando como é que a gente calcula, então. Na verdade, você vai, na função, você vai fazer ela em função das novas coordenadas, né? Aqui era f de x, y, z, só que o x em coordenadas cilíndricas é r cosseno de θ, o y é r seno de θ. Aquela conversão R, tá bom? Aquela conversão que aqui era unidade de volume, aqui você vai fazer R, dz, dr, dθ. Tem que aparecer esse Rzinho a mais e as três variáveis aqui, tá bom? Você vai fazer, então, da variável, né, que tá, vamos dizer assim, da mais complexa para a mais simples, né? Então, o z está entre duas superfícies, você faz ela primeiro. O R pode estar entre duas funções, você faz ela depois. E o θ é entre dois valores fixos, você faz ele por último, tá certo? Então, essa é a ordem aí. Não é muito diferente do que a gente viu, só a gente está substituindo mesmo as variáveis por coordenadas, né? Coordenada cilíndrica, tá bom? Vamos lá, fazer um exemplo já. Acho que no exemplo vai ficar mais simples de se trabalhar. Vou colocar aqui esse exemplo 3. Um sólido E está contido no cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, abaixo do plano z igual a 4, e acima do paraboloide z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Veja a figura 8. Interessante ver essa figura, você pode construir ela também. A mão é bem mais complicadinho. Você pode usar um recurso, mas você pode, eu vou mostrar ela daqui a pouquinho também.
A densidade em qualquer ponto é proporcional à distância do ponto ao eixo do cilindro. Então, aqui é a função, né? Você tem uma função. Aqui é só o domínio. O sólido E, tal, está falando de domínio. Essa densidade é a função que você vai integrar. Só que ela não está explícita, né? Ela está como uma descrição, uma lei de formação aí, né? A densidade em qualquer ponto é proporcional à distância. Então, você vai ter que saber o que é a distância, né? Do ponto ao eixo do cilindro. Você vai ter que equacionar isso, tá? Determine a massa de E. A massa vai ser justamente a integral, não é isso? Da densidade por unidade de volume. Tá certo? Essa densidade, essa fórmula, unidade de volume, a gente vai transformar isso no nosso domínio e escrito em coordenadas cilíndricas e trabalhar. Vamos ver a figura aqui, só por curiosidade. Então, aqui, ó, cilindro, né? Fala que é o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Aqui, z igual a 4, ele está limitado aqui em cima. E tem aqui essa semisfera aqui, não é isso? Também aqui embaixo. E aí o sólido, ele está acima disso e abaixo desse z igual a 4. É isso aqui tudo. É isso? Acima dessa cúpula aqui e abaixo desse z igual a 4. É esse elemento aí. Vamos lá, então? Vamos trabalhar? Então, eu vou abrir aqui agora. Vou continuar aqui, então. Vou abrir aqui. E você tem que trabalhar o seguinte, né? Você tem que pensar como é o cilindro, né? Você pode trabalhar, e o cilindro de raio 1, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, o raio é 1. Então, você pode pensar em trabalhar em coordenadas cilíndricas, porque você está diante de um cilindro. Então, é muito comum e é muito tranquilo você trabalhar assim. E aqui você já tem de imediato a variação do raio, então. Para esse sólido, não é isso? Que está contido no cilindro, sólido é tudo, né? Então, o raio vai variar de 0 a 1. Certo? Então, o raio está fácil. Também ele o ângulo faz uma curva inteira, um ângulo de 0 a 2π. Também está fácil. É isso? Porque o ângulo girou completamente. Para cada RD, você gira completamente. Aí vamos usar a ideia de uma moedinha. Passa um pouquinho mais o R, tem outra moedinha em cima. Um pouquinho mais o R, tem... Bem, não é nem a ideia de moedinha, né? Porque aqui eu estou aumentando o R, né? Não é nem o Z, né? Mas, enfim, pensa que você faz uma auréola e depois aumenta ela um pouquinho, vários, né, auréolas um atrás do outro e preenche o cilindro, né? Aí você muda um pouquinho o Z e vai fazendo isso de novo. Enfim. E o Z está variando daquela cúpula lá de baixo, não é isso? Daquela semisfera, que é isso aqui, ó. É Z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Só que isso aqui, ó, você fatora por menos 1, tá certo? Deixa eu ver se dá para eu riscar aqui nesse PDF. Então, aqui, ó. Cadê? Parece que podia usar um default. Aqui, deu para riscar. Então, eu vou riscar aqui mesmo, para eu não ir lá. Então, Z vai ser igual a... O que aqui é ruim que só, hein? Z vai ser igual a 1 menos, né? É como se fatorasse aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que isso aqui é r ao quadrado, não é isso? Então, z é igual a 1 menos r ao quadrado. É por isso que já foi colocado aqui, ó. Z está variando disso até 4. Tá certo? Então, a gente já tem esse intervalo de integração aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhar agora a função da densidade, porque a gente ainda não sabe qual é a função dessa densidade. A gente precisa dela para ir integrar, né, isso, e finalizar. Tá certo? A função da densidade ali, você pode chamar assim, ó, ρ vai ser igual. Ela é diretamente proporcional, conforme o problema diz, não é isso? A densidade em qualquer ponto é proporcional. Quando fala proporcional, é diretamente, tá?
Então, K vezes alguma coisa. Sempre que alguma coisa é diretamente proporcional a outra, é K vezes alguma coisa. A distância, então, você vai usar a fórmula da distância, não é isso? Do ponto ao eixo do cilindro. De um ponto ao eixo do cilindro, você está diante de um raio, tá bom? De um ponto ao eixo do cilindro é um raio. E qual que é essa distância? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou ainda em coordenadas polares, isso aqui é r ao quadrado, não é isso? R ao quadrado dentro da raiz vai ser igual a r vezes k. Então, na verdade, a função é isso aqui, r vezes k. Tá certo? Aí o que a gente vai ter que fazer? Integral tripla de r vezes k, uma constante qualquer, vai jogar lá fora. R dz, dr, dθ, e os intervalos de integração aqui certinho, né? Isso, 1 menos r ao quadrado até 4, o r vai variar de 0 a 1 e o θ vai variar de 0 a 2π. Então, na verdade, a gente vai ter que calcular isso aqui. Viu como não é difícil? Então, a ideia, e facilita, né? Agora isso aqui tá bem facinho, integrar isso aqui, ó, r ao quadrado, r ao cubo sobre 3, tal. Então, vai ficar bem mais facinho aqui, ó. Então, elaborando a função, né? A massa, então, vai ser essa integral. Essa integral vai ser kr, r dz, dr, dθ, né? Isso, os intervalos de integração certinho aqui. Agora é só resolver, portanto, isso aqui, tá? Isso aqui vai ser r ao quadrado, já esse k a gente pode colocar lá fora, então vamos colocar assim, ó, massa vai ser igual, esse k é uma constante, coloca lá fora. Integral, que a gente vai repetir, né? 0, 2π, 0, 1, não é isso? 0, 2π, 0, 1. E aqui a gente já vai, a gente sabe que aqui é r ao quadrado, já vamos integrar em relação a z. Então vai ser r ao cubo sobre 3, variando de 1 menos r2 a 4. E depois vai ter dr, dθ aqui ainda. A gente já integrou essa primeira parte aqui, tá? A gente vai ter o seguinte, m vai ser igual a k, isso aqui vai ser 4 ao cubo, que vai ser 64 sobre 3, menos da fórmula, não é isso? R ao cubo, né, sobre 3, certo? E isso aqui ainda vai ter que integrar dr, dθ, só repetindo o resto agora. 0 a 1, 0 a 2π. M igual a K, 0, 2π, 0, 1, certo? Ver que está certinho. 4, 1 menos r ao quadrado. Eu fiz uma bobeira aqui. Aqui está integrando em relação a z, não a r, né? Então não precisa integrar aqui. Então, na verdade, isso aqui está errado. É porque eu integrei o r aqui, né? Que é o r ao quadrado, mas não está integrando o r, está integrando o z. Então, apagar aqui. Então, não é a vez do r aqui. O r ainda fica, vai ficar só um z ali, né? Z variando de 1 menos R2 até 4. Distraçãozinha aqui. Vou corrigir aqui. A gente já volta ao normal. Um pouquinho, vou apagar esse resto aqui. Bom, então, atenção, né? Porque a tensão, essa ordem aqui. Então, tá Z. Então, vai ficar só R ao quadrado. O K tá aqui fora, Z. Aí a gente continua, beleza. M igual a K, 0 a 2π, não é isso? Integral de 0 a 1, R ao quadrado, aí o Z vai variar 4,
menos isso aqui, 1 menos R2. Isso tudo depois vai dr dθ ainda. M igual a K, 0,2π, 0,1. Vamos simplificar aqui já, né? Então, vai ser aqui, ó, multiplica 4 menos 1, 3. 4 menos 1, 3, mais R2, né? Que ficou o jogo de sinal aqui, ó. Menos mais. 4 menos 1, mais R2. dr dθ. E aí tá multiplicando aqui ainda, não é isso? Vamos lá. E aqui vai ficar assim, ó. M é igual a K, 0,2π, 0,1. 3R ao quadrado mais R à quarta dr dθ. Aqui, ó, 3R ao quadrado mais R ao quarta dr dθ. Você pode fazer como o autor fez ali, né? Integrais iteradas, né? Isso aqui está tudo em termos de R. Então, você pode separar, né? E também, se não tem outra variável, θ, né? Você pode separar, então, o que é θ para cá, vezes essas variáveis, essa integral em R, e fazer, né? Independentemente isso. Fica bom porque aqui a gente vai ter K vezes a integral disso aqui vai ser θ, variando de 0 a 2π, vezes, e a gente integra isso aqui, 3R ao cubo sobre 3, mais, isso aqui é um R, não é isso? Um R à quarta. Então, aqui vai ficar R à quinta sobre 5, isso tudo vai variar de 0 a 1, esse R. Certo? A massa vai ser igual, isso aqui só vai ficar, né? 2π, o zero não precisa, então 2π vezes K vezes, isso aqui a gente vai só substituir por 1 também, porque o zero vai zerar tudo, então não vai fazer muito sentido. Então aqui vai ficar, corta, né? Vai ficar 1 mais 1/5, certo? Vê lá, tudo certinho. Olha lá, R ao cubo, mais R à quinta sobre 5, 2K vezes π. E esse aqui vai virar, vou finalizar aqui, 2π vezes K vezes. Isso aqui vai virar 5 sobre 6, 6/5. E aí vira 12, de fato, M igual a 6 vezes 2, 12, π vezes K sobre 5. A massa, tá certo? Então, o que foi feito aqui? O detalhe foi que isso aqui é conta, né, bem simples de integração, depois você não tem muita dificuldade, mas o pensamento aqui foi você identificar o domínio aqui, né, e fazer em coordenadas cilíndricas, tá certo? Por causa do cilindro. Falou cone, você pode trabalhar em coordenadas cilíndricas, tá bom? Falou, enfim, cilindro, cone são bons exemplos. Se for outra figura, você tem que tomar cuidado. Às vezes não é possível, tá? Vamos lá, outro problema aqui, então. Esse aqui, ó. Esse aqui você tem, calcule, exemplo 4, calcule. Você tem a descrição ali. Na verdade, você está em coordenadas, né, retangulares. Só que essa integração é bem complicada de fazer. Por quê? Você vai ter que integrar elementos aqui que, de repente, vai aparecer raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, coisa do tipo. E aí você vai ter dor de cabeça. Tá certo? Então, essa questão, nesse processo, ela é bem complicadinha de se resolver. Agora, se você tentar pensar nisso aí
e transformar isso aí para coordenadas cilíndricas, ela vai sair com mais facilidade. Esse é o X da questão aí. Então, primeiro eu vou anotar ela aqui com calma, essa questão, para a gente pensar sobre ela, né? Integral de menos 2 a 2, integral variando de menos raiz quadrada, 4 menos x ao quadrado, até a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Isso aqui está na cara que é já circunferência, não é isso? E aqui integral de raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado até 2. E aí o que você tem aqui? X ao quadrado mais y ao quadrado dz dy dx. Tá certo? Então vamos pensar aqui, ó. O z está variando nessa primeira intervalo de variação, não é isso? Então o z está variando de raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado até 2. Tá certo? O y vai variar. Vamos separar aqui as variáveis aqui, esses intervalos de integração. X vai variar de menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado até raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. E o x está variando ali de quanto até quanto mesmo? O último é o x, né? De menos 2 a 2. Menos 2 a 2. Tá certo? Então, vamos analisar isso aqui. Vamos analisar, por exemplo, essa variação do z. A parte de baixo do z, ela vai ser uma coisa parecida com isso aqui, ó. A parte de baixo do z, ó. Z vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos elevar ao quadrado? Ambos os lados? Não é isso? Então, a gente está falando que z é isso aqui, ó. Pelo menos na parte de baixo, não é isso? Z vai ser maior do que isso aqui, né? Então, então quer dizer que a gente está pensando nessa formação aqui. Tá certo? E essa formação aí, ela tem um nome que a gente viu agorinha. Essa formação aí vai ser um cone, tá bom? Então, na parte de baixo, a gente vai ter um cone. Isso é que está sendo dito aqui, ó. O Z na parte de baixo é um cone. Na parte de cima é 2, ou seja, aqui passou um plano de altura 2, tá? Z2. Então, aqui você tem uma superfície. Então, o Z está variando entre essa superfície, tá certo? E esse plano é Z igual a 2. Tá certo? Aí, se você representar isso aqui, o domínio, né? Aí você vai ver aí, de fato, a incoerência, você vai ver uma circunferência, uma circunferência sendo trabalhada aqui no domínio, na região D, né, para x, y. Aí o x, ele está falando que está de menos 2, opa, lá de trás, né, menos 2, de menos 2 até 2. Então, o x está variando aqui, de menos 2 lá de trás até 2. Então, a gente já sabe que o raio aqui é 2, né. E o y está variando de... Aí ele fez o recorte da circunferência. A circunferência, então, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, porque o raio é 2, não é isso? Aqui, ó. Se você isolar um y desse, né, igual a raiz 4 menos x ao quadrado, eleva ao quadrado aqui. O efeito no outro lado é tirar essa raiz, passa o x para cá. Você tem a equação de uma circunferência. É claro que o meu desenho está equivocado, porque isso aqui está na origem, tá bom? Pensa isso aqui na origem, tá? Só comecei representando, só ilustrando, mas acabou que eu fui fazendo mais coisa aqui, mas isso aqui é na origem, tá? Então, agora acompanhe comigo, então. Essa integral, você pode falar que ela é assim, ó. É igual a você fazer uma integral tripla de x ao quadrado mais y ao quadrado, unidade de volume sobre uma região E. A gente desmontou isso aqui. A gente só está falando agora que, independentemente dessa construção, né, você tem que essa integral é igual a isso. Agora, isso eu posso escrever de outra maneira. É como se... Então, a ideia é a seguinte. Isso aqui é um baralho aberto.
Eu fechei o baralho, misturei, virou o baralho fechado aqui, e eu vou abrir o baralho agora de outra maneira diferente. Ou seja, eu vou distribuir isso aí de outra maneira. E em coordenadas agora, em coordenadas cilíndricas, tá bom? Então vai ser a mesma coisa, só que o baralho vai ser dado as cartas de modo diferente agora, tá bom? Então agora essa mesma região, né, eu vou representar em coordenadas cilíndricas. Então eu vou ter isso aqui é R ao quadrado. O D de V a gente sabe que é R dz dr dθ, né? Isso a gente substitui por essa expressão todinha, tá certo? O R a gente viu lá que ele vai variar de 0 a 2, porque o raio aqui foi 2, não é isso? Então a gente tem a informação do R, vou colocar aqui de 0 a... mas a gente vai primeiro o Z, não é isso? Primeiro o Z. O Z vai variar daquele cone ali embaixo, não é isso? Então o Z vai variar de... aqui, Z vai variar de raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado até 2. Só que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Raiz tira, só fica r. Então, o z vai variar de r a 2, tá bom? De r a 2. De r até 2. Agora sim, o raio, o r vai ser de 0 a 2 também. Né? O z de r a 2, o r de 0 a 2. E o θ vai variar de 0 a 2π, né? Porque ele vai fazer o giro completo aqui. 0 a 2π. Certo? Então é isso. O z vai variar de r até 2, o r de 0 a 2 e o θ de 0 a 2π. E a estrutura aqui virou então essa. Então aqui, ó, a gente tinha isso, fechamos o baralho numa nomenclatura geral, unidade de volume sobre a região E, integrar isso. E a gente abriu isso, um baralho com umas cartas diferentes, mas é o mesmo baralho. Só que agora com outras variáveis, não é isso? Vamos ver, conferir se está tudo certinho para a gente continuar. Então aqui o que eu expliquei, né? 0, R a 2. Então aqui, ó. Cadê, ó? Aqui, ó. Nesse ponto que a gente chegou lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Aqui. Então, opa. Então, é isso aqui que a gente tá lá, né? R ao quadrado, R dz dr dθ, R dz dr dθ, R2, 0 a 2, 0 a 2π. R2, 0 a 2, 0 a 2π. Então, certinho o raciocínio, certo? Com base na imaginação da figura aqui, tá? Nota que a gente não usou recurso, né? A gente sabia como é que era. Por isso que eu falei, você tem que ter alguma bagagem e alguma memória de alguns gráficos 3D, né? Então, isso aqui a gente sabia como é que funcionava, então deu suporte a gente entender que é um cone, tarará, tarará, tarará. Agora, chegando nessa base aqui, é só responder. Agora, aqui não representa tanta dificuldade, né? De repente, aí o maior desafio é essa interpretação adequada desse domínio e aí esse posicionamento. Aí, você usa o recurso de integrais inteiradas e você vai desenvolvendo com calma, você vai conseguir, tá? Integrando aqui primeiro, tá? Em relação a z. Então, aqui é r ao cubo já, não é isso? Então, r ao cubo é constante em relação a z, então vai aparecer o z aqui, variando de r a 2, depois vai integrar em dr e dθ, tá certo? E o r vai variar de 0 a 2, o θ de 0 a 2π. Aqui r ao cubo, o z vai ser 2 menos o r, dr dθ, 0 a 2, 0 a 2π. Aqui, vamos trabalhar, então, 2 r ao cubo menos r à quarta, dr dθ, 0 a 2, 0 a 2π.
Certo? Agora, integrando aqui 2, R a quarta sobre 4 menos R a quinta sobre 5, variando de 0 a 2, e depois isso aqui vai integrar entre 0 e 2π. Nota que dá para simplificar aqui fica 2, não é isso? Então vai ficar só substituindo esse de cima, porque o de baixo vai zerar tudo, então não precisa. Então, substituindo de cima. 2 a quarta, 16, sobre 2, 8, menos 2 a quinta, 32, sobre 5. De θ, 0 a 2π. Certo? 2, 4, 16. 2 a quinta é 32, tá bom? Sobre 5. Aqui simplificou, dá 2, 16 sobre 2, 8. Vamos fazer isso aqui? 5 vezes 8, 40 menos 32, que vai dar 8, 0 a 2π. Então, em cima vai dar 8, né? Em cima é 8 quintos. Integrando já vai ser o θ de 0 a 2π, só precisa trabalhar com esse 2π. Então, 8 quinto vezes 2π, que vai ser 16π sobre 5. Certo? Vamos conferir lá. Tá tudo certinho. E é 16π sobre 5. Tá certo? Então, finalizando aqui essa sessão, tá bom? Sessão aí sobre integrais triplas em coordenadas cilíndricas, não é isso?